depois comecei um projeto com Sydney Metro, ser um metrô, que foi também outro desafio, assim, porque é a parte do metrô que está chegando dentro da cidade de Sydney. Uhum. Então, como eu já estava na parte de gerenciamento, foi bastante difícil, assim, para mim, porque a gente estava fazendo o drilling, né? A gente fazia as perfurações. Mais No caso, complicado. a gente tinha um subcontratado, né? Mas eu que fazia o gerenciamento. Então, para conseguir fazer as perfurações no meio da cidade, para conseguir as permits, né? As autorizações e tudo mais, Eu sei como é. é muito difícil, assim, É. muita papelada, muita coisa assim. Você tem que, às vezes, você tem que fazer os furos à noite. Então, tinha vezes que eu trabalhava começava 8 da noite Uhum. para terminar às 6 da manhã. Sabe? Instalando inclinômetro, lá tinha inclinômetro, tinha multi-point extensomers também. Tinhas pesómetros também, não é? Alguns. Estás a falar de um projeto de monitoramento do metro de Sydney, em que tu tinhas que fazer, são áreas de difícil acesso porque deve ter carro, deve ter estrada, que não tens acesso, tu tinhas de ter permissão para trabalhar à noite, para fazer essas perfurações, para fazer as instalações. Não conseguias fazer Não, aqui esse na dia. Austrália tem muitas regras, né? Assim, até a questão do barulho, às vezes, por conta de ser área que ainda é residencial. Por exemplo, se a gente estivesse fazendo uma perfuração, a gente não poderia perfurar 5 dias seguidos. Tinha que Sério? fazer 2 dias, dar uma folga de um dia, Caramba. aí depois fazer mais 2, porque tem várias regulações aqui para barulho, assim, sabe? É 2 dias, depois tens que dar descanso. Tu tens fazes 2 dias, um descanso aos ouvidos, aos vizinhos. E aí, exatamente, E você não pode ficar trabalhando, por exemplo, dia e noite também. Tem que ininterrupto, sabe? Não dá 24/7? Caramba, filho. Então a rapaziada tem que trabalhar efetivamente, não é? Porque se ela tem que parar para trabalhar, não tem que ter uma eficiência muito boa para concluir os projetos, cara. Eu falo É por até isso. difícil, assim, porque às vezes, pô, dependendo da área, você vai começar um furo ali, aí quando você volta já meio que colapsou, Putz, aí tem que deixar fazer um pouco revestido, mais, sabe? não Então, saco. Então, esse é o grande e às desafio. vezes às vezes a gente tinha que tirar a drill rig, né? Nossa. A perfuratriz ali. Sim. Tirar e colocar de novo no mesmo ponto. Nossa, cara. Então, assim, para achar o ângulo certo e tudo mais. Então, assim, essa parte assim, de demobilização dentro da cidade é muito difícil, assim. Nossa, cara. Assim, para vocês seria como... Aqui a gente estava fazendo muito trabalho assim na Peak Street, né? Que é uma das ruas principais aqui de Sydney. Tipo a Paulista aqui. Era como se estivesse fazendo na Paulista. Na Paulista, sabe? Puta. Então a gente não pode parar durante o dia. Aqui, essa rua, você não podia parar o trânsito, porque senão a cidade para. Então era fazer tudo à noite. E com essas coisas do barulho, não pode ter barulho, tem que ter tudo certinho, tudo bem isolado. Tem que estar separado, tens de ter uma vedação e tudo mais, toda uma questão de segurança. Nossa, cara. Então foi bem legal, assim, foi assim, bastante até estressante foi bem legal, estressante. Eu admiro o fascínio, não é? Tipo, cara, tá puto, não é assim que eu já tive a gerir assim, projetos similares aqui para o metrô também, e cara, vejo essa situação, mas tipo, o facto de tu tens essa questão de barulho, tens essa questão de ter que sacar a máquina para colocá-la de volta, normalmente a gente, ok, estamos a fazer o serviço, a máquina fica ali no meio da cidade, está vedado, dá para tirar, aqui no Brasil ainda vai, em ambiente urbano, também tens as licenças e tudo mais, mas tem que tirar a máquina, voltar a posicionar, cara, respeito por isso. Tem bastante questão assim, nessa parte de gerenciamento, mas tudo foi aprendizado, foi crescimento também. Assim, na época, foi muito estressante para mim, porque o primeiro trabalho assim, grande que eu peguei, né? Então, foi muito interessante. Mas hoje, quando eu olho ali para trás, falo, caraca, foi muito bom. Foi legal, foi assim, me deu um crescimento e assim uma experiência legal de como lidar com clientes. As coisas dão errado, né? Então, assim, essas partes, quando as coisas não vão do jeito que a gente quer, isso mesmo, que a gente está esperando, então essa parte aí é a parte que a gente aprende mais, né? Então, foi bem interessante assim esse trabalho também. E assim, no meio disso sempre tem os small jobs, né, que eles falam aqui. São os trabalhos menores, às vezes é um instrumento mais diferente que a gente instala.
Mas aí também o Sydney Metro a gente já entregou e aí eu também já fui direto para outro trabalho, que aí esse é o que eu estou trabalhando até agora, que é uma rodovia. Que fica aí na região de Sydney também. Esse aqui fica 2 horas de Sydney, Uhum. é como se fosse... Fica na segunda cidade maior, assim, de New South Wales, que é Newcastle. Uhum. Para vocês, eu não conheço tanto, assim, São Paulo, mas seria como se fosse Campinas, sabe?